Afinal de contas, quem vence? Dio Brando ou Sukuna 20 Dedos renascido? Atualmente surgiu essa discussão na internet e a treta tá correndo solta. De um lado, os fãs de Jujutsu dizendo que Sukuna sola com o santuário. E do outro lado, os fãs de Jojo dizem que Sukuna ia levar um speed blitz tão grande que não ia nem entender o que aconteceu. Mas aí, quem está certo? Quem venceria em combate? É isso que vamos ver agora. A partir desta batalha, vamos começar com o quadro Batalha Final, que se constitui em botar os seres brabos fictícios para se enfrentar. Galera, tenho um pedido para vocês. Mesmo que a batalha aqui não seja a que vocês mais querem ver, peço que veja até o fim, porque você pode se surpreender com o resultado. E principalmente quando você deixa o like e comenta, você não está só apoiando o vídeo, mas o quadro e o canal a continuar. E lembrando, esse vídeo foi feito com o intuito de analisar e ver o resultado da batalha entre esses dois brabos dos animes. Dito isso, bora começar. Condições da batalha. Como a proposta do vídeo é um combate imparcial, buscando descobrir quem sairia vitorioso com base em seus feitos e citações, nós vamos considerar que ambos se encontrem aleatoriamente, sem conhecer um ao outro. E claro, o ambiente da batalha será um local neutro, ou seja, um local onde nenhum dos dois seja favorecido, como por exemplo no mar ou no deserto ou algo desse tipo. O ambiente seria algo casual, como no meio da cidade, onde tanto o Dio e o Sukuna já lutaram antes, ou seja, nenhum tem vantagem. A batalha será à noite, pois esse é o único jeito do Dio e o Sukuna se encontrar, já que o Dio só sai à noite, pois é um vampiro, e durante o dia a batalha não aconteceria. Versões utilizadas. O Sukuna utilizado aqui será ele renascido com o poder de 20 dedos após a sua batalha contra Hajime, e sem o Snap que o Gojo deixou em seu cérebro. Já o Dio será ele após esmagar o Jotaro com um rolo compressor. E uma ressalva, não é porque estou considerando essas versões deles que não posso utilizar feitos que eles fizeram no passado antes delas. Eu estou considerando até essas versões e não só a versão auge. Vale mencionar que aqui é um X1, então nada de ajuda a Leia ou de objetos que eles não usam a todo momento. O material usado será tanto o mangá e o anime. Dito isso, bora iniciar. Em primeiro critério, a força física, começando pelo Dio. Logo após se tornar um vampiro, Dio com muita facilidade entortou uma barra de ferro com uma das mãos. Ele ergueu seu próprio peso enquanto andava verticalmente sobre a parede e destruiu um crânio com apenas uma das mãos. Segundo o médico Sid Bean da Universidade da Califórnia, seria necessário uma força de pressão de 336 kg para poder quebrar um osso e uma força de pressão de 550 kg para destruir um crânio. Em média, um humano normal pode exercer uma força de pressão de 40 kg em sua mão. Então é possível afirmar que pelo menos com uma mão o Dio já é 5 vezes mais forte que um humano. Só que isso foi apenas quando ele tinha acabado de se transformar. Esse ainda é o estado enfraquecido do Dio, que tinha acabado de virar vampiro. Já o Speed Wagon afirmou que um vampiro no auge consegue fazer uma pressão em sua mão de 2.000 a 4.000 kg, fazendo eles serem 44 a 88 vezes mais forte que um humano normal. O Dio lutando contra o Jotaro levantou um rolo compressor que pesa 20 toneladas. Eu sei que dá para argumentar que com o tempo parado as coisas não têm peso, mas mesmo com o tempo parado a gente vê claramente o impacto que ele causou no Jotaro, dando a entender que sim, as coisas naquele momento tinham peso. Dito isso, agora vamos para o Sukuna. O Sukuna, com apenas 15 dedos, lutando contra o Jogo, facilmente o fazia atravessar 7 andares de um prédio apenas o acertando um golpe. As paredes de chão de um prédio moderno são feitas principalmente em maior quantidade de tijolos e concreto, e pesquisando eu descobri que a força necessária para atravessar uma parede feita deste material seria de em torno de 1 tonelada. Então podemos afirmar que um golpe do Sukuna com 15 dedos tem um impacto de 7 toneladas. O Sukuna também, após tomar o corpo do Megumi, foi capaz de fazer o Itadori varar um prédio inteiro com apenas um soco. Já com 20 dedos, o Sukuna não demonstrou feitos de força maiores do que os citados anteriormente, mas claramente, com seus 20 dedos e seus 4 braços, ele é no mínimo 25% mais forte fisicamente do que quando ele tinha apenas 15 dedos. Então, quando o assunto é força bruta, os dois estão bem servidos. Velocidade. Já quando o assunto é velocidade, o Sukuna não deixa a desejar. Mesmo a velocidade sendo muito incoerente a maioria das vezes em Jujutsu Kaisen, já que a maioria das vezes não faz sentido, e fazendo breves comparações, fica parecendo que o autor esquece tudo que escreveu em um capítulo indo para o outro, como por exemplo, Gojo.
na luta contra o Sukuna, se mostrou ridiculamente mais rápido que o rei. Mas na estação de Shibuya, que era uma situação urgente, o Satoru simplesmente teve que correr a estação de Shibuya, que tem de 20.000 a 30.000 metros quadrados, em 299 segundos. Nesse cálculo, correndo, ele alcança no máximo 300 km por hora. Já a Maki enfrentou Naoya, que ela afirmou ter a velocidade de Mach 3. Mesmo tendo dificuldade para enxergar ele, a Maki, usando estratégia, conseguiu reagir. Então, nesse breve comparação, vemos que a Maki é muito mais rápida que o Sukuna, certo? Aí que tá, galera. O Sukuna lutou com a Maki em velocidade igual. Aí está a incoerência. Mas acho justo afirmar que o Sukuna no máximo tem Mach 2 de velocidade, já que a Maki enfrentou ele de igual, não teve nenhuma dificuldade como ela teve com o Naoya. Já o Dio também não fica atrás quando o assunto é velocidade. O Star Platinum do Jotaro, em sua primeira aparição, segura casualmente um tiro de um revólver 38. De um modo geral, uma bala tirada de um revólver calibre 38 parte a 1042 km por hora. E o stand do Dio na parte 3 é levemente superior ao Star Platinum. Tendo em vista que isso é algo casual, o Dio tem uma velocidade igual ou até superior à do Sukuna. Infelizmente, Dio não tem muitos feitos de velocidade, pois ele esbanja o poder de seu stand, em vez de mostrar feitos. Então creio, por falta de feitos, Sukuna tem vantagem em velocidade. Mas por falar em poderes e habilidades, o Sukuna tem seu santuário, que é sua técnica inata, que se consiste em ser uma técnica de corte. Nela ele tem dois tipos de ataque cortantes: o corte padrão, desmantelar, e o clivar, que pode se ajustar dependendo da resistência do alvo para cortá-lo. O clivar só pode ser ativado tocando no alvo, já o desmantelar pode ser lançado igual um projétil. Além desses dois cortes, o Sukuna tem sua expansão de domínio, que lança tanto desmantelar e clivar ao mesmo tempo, e sempre acertam. Sukuna também conta com seu corte que corta o mundo e seu ataque de fogo, fuga. Sendo breve e direto, basicamente o corte que corta o mundo é um corte que o Sukuna dispara, que corta o próprio espaço e tudo pela frente. Sukuna também conta com sua imensa quantidade de energia, podendo abusar da energia reversa para curar seu corpo de danos fatais. Já indo para o Dio, nós temos uma vasta quantidade de poderes. Pelo fato dele se tornar um vampiro, ele ganhou alguns tipos de habilidades diferentes. Juventude eterna, sentidos sobre-humanos. Dio consegue ouvir o coração de Jotaro bater a metros de distância, apenas colocando seu ouvido no chão. Suga sangue do alvo pelos dedos. Regeneração. Dio pode regenerar seu corpo mais rápido do que o fogo pode consumir ele. Dio é capaz de controlar as partes do corpo separadamente que foram amputadas, ou as colocar de volta no lugar. Hipnose, técnica de congelamento. Dio pode vaporizar a umidade do corpo dele e pode absorver o calor de qualquer ser vivo que ele entre em contato. Transmutação, o Dio é capaz de criar quimera. Técnica dos olhos perfurantes, o Dio consegue endurecer líquidos do seu corpo e atirar pelos olhos igual lasers, que são potentes o suficiente para cortar pedras igual pão. Semente de carne, Dio é capaz de usar seu cabelo para criar parasitas que entram no cérebro do alvo e ele vira escravo do Dio. Voar, o Dio pode voar livremente. E por último, Dio tem seu stand, o mundo, uma manifestação da sua alma que tem o poder do Zawarudo, que é capaz de parar o tempo por 9 segundos. Dio, por estar em um corpo que não é dele, o corpo estava o rejeitando. Por isso, em uma luta contra o Jotaro, ele não era capaz de usar seus poderes vampíricos, mas após absorver o sangue de um Joestar, no caso do Joseph, ele recuperou parte de seus poderes vampíricos. E agora que a gente já entendeu boa parte dos poderes e habilidades desses caras, vejamos como seria esse confronto, e o que poderia e o que não poderia dar certo. E a primeira pergunta que tenho que responder é se teria luta ou não. Afinal, Dio para o tempo e Sukuna tem um corte que corta o mundo. E minha resposta é sim, teria luta. Sukuna não usa esse corte o tempo todo, pois cada corte deste diminui muito sua quantidade de energia. E ele é arrogante mesmo sendo inteligente. Ele só usa isso quando ele vê que não tem outra opção melhor, pois a expansão dele é uma opção sempre mais viável. Já o Dio, esse aí para o tempo toda hora. No momento que o Sukuna ferir, já vai começar pela ação de parar o tempo. Mas ele daria Speed Blitz? E a resposta para isso também é não. O Dio é muito arrogante, igual o Sukuna. Ele primeiro tentaria se mostrar superior e ia tentar botar medo no Sukuna, como ele fez com o time de Jojo.
Mas antes disso, a outra pergunta, Dio poderia ver o Sukuna? E a resposta é sim, Sukuna é um feiticeiro reencarnado, possui um corpo físico, diferente das maldições que são feitas de energia amaldiçoada. Mas e o Sukuna? Poderia ver o stand do Dio? E a resposta é, infelizmente, para o Sukuna é não. Um stand só pode ser visto por outro usuário de stand. Só aqueles que tocaram na flecha ou no cadáver santo podem ver stand. E Sukuna não tocou em nenhum. Dizer que Sukuna pode ver é tirar uma das habilidades do stand, que é sua invisibilidade. E nós estamos fazendo uma batalha sem favoritismo. Mas por via das dúvidas, irei fazer dois cenários. O primeiro cenário será o Sukuna que não consegue enxergar. E o segundo cenário será o Sukuna que consegue ver. Primeiro cenário. Uma habilidade do Sukuna que não teria muito efeito no Dio seria o desmantelar. Esses cortes invisíveis são fatais, e mesmo tendo capacidade de cortar um prédio, vale ressaltar que indivíduos com resistência maior que concreto ou com capacidades regenerativas podem resistir facilmente a esses cortes. Ryu, quando encontrou Sukuna, foi acertado por vários desmantelar e só teve cortes superficiais. Esse mesmo Ryu que se feriu com um soco da Rika, que o atirou a alguns metros. Dio possui uma resistência onde nem mesmo tiro de arma ou 20 metros Emerald Splash do Kakuin o feria. Ataques esses que perfuravam facilmente estruturas de concreto, mas caso o desmantelar tivesse força o suficiente e ferisse o Dio se regeneraria facilmente. Vendo que o desmantelar não está trazendo grandes resultados, Sukuna iria se aproximar e usar o clivar, ou até mesmo ir para ataque corpo a corpo, pois esse é o jeito de lutar dele, mas aí que as coisas iam se complicar para ele, pois ele receberia socos e chutes invisíveis, e o stand do Dio tem a mesma força dele, ou superior. Ataque do stand seriam de no mínimo com a força de 10 a 20 toneladas. Sukuna não teria tempo de usar o corte que corta o mundo, já que tem que fazer o sinal e recitar o encantamento e mirar, e fazer isso apanhando e sem saber o que está acontecendo é bem provável. Ele provavelmente usaria a expansão de domínio, mas é aí que tá, a expansão do Sukuna pode ser facilmente alterada pelo Dio. Ele só precisa parar o tempo e encher o Sukuna de porrada com o tempo parado. Lembrando, Gojo fez isso contra o Sukuna e a expansão de domínio cedeu. A diferença é que o tempo vai estar parado e Sukuna não vai poder fazer nada. Mas uma dúvida fica no ar. O Dio pararia o tempo sem conhecer a expansão? A resposta é provavelmente sim, porque até aí o Dio já deve ter parado o tempo no mínimo umas 3 vezes. Ele, várias vezes na obra, apenas para se movimentar alguns metros, ele parava o tempo. E Dio é extremamente cauteloso, evitando até de se aproximar demais do oponente, como vimos contra Jotaro. Mas após levar esses vários golpes fatais, o Sukuna morreria? A resposta é não, ele se regeneraria normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas o único jeito de Sukuna ganhar é com o corte que corta o mundo ou com a expansão de domínio, usando cortes ou o fogo. Mas Dio pode simplesmente parar o tempo e acabar com a luta, congelando a cabeça do Sukuna ou até mesmo usando o parasita para transformar o Sukuna em seu escravo com o tempo parado. Então esse, no meu ver, seria o primeiro cenário, uma luta rápida onde o Dio sairia como vencedor. Segundo cenário. O segundo cenário se iniciaria da mesma forma do primeiro. Sukuna, percebendo que o desmantelar não seria muito efetivo, iria se aproximar para um combate mais próximo. E Dio usaria seu stand. Podendo ver o stand, as coisas mudariam um pouco. Sukuna, por possuir 4 braços e ser um lutador melhor e mais experiente, ele inevitavelmente seria superior no combate corpo a corpo, e ele ainda poderia utilizar o seu clivar para ferir o stand de Dio. O Sukuna é mais estrategista e inteligente em batalha que o Dio, e podendo ver o stand, ele facilmente poderia montar estratégia para moldar sua vitória, mas ainda assim creio que seria inútil frente ao Zawaru do Dio, já que mesmo com o Sukuna sendo superior no combate próximo, Dio simplesmente pode parar o tempo por 9 segundos e durante esse tempo fazer o Sukuna de saco de pancada. Então o resultado final não mudaria, seria igual ao primeiro cenário, só demorando um pouco mais a batalha. E por isso que eu acredito que o vencedor dessa batalha final é Dio Brando. E isso, galera, é na minha humilde opinião. Em 80% das vezes, o Dio venceria. Só basta ele querer finalizar. O Sukuna tem sim chances de vencer, mas todas elas dependem do Dio deixar ou não. Diferente da chance do Dio, que basta ele só querer. Mas lembrando, galera, essa é só a minha opinião. Você pode discordar e dar as suas aí no comentário. É isso, obrigado por assistir e até a próxima.